Olá a todos. Nesta aula nós iremos tratar o livro 1, que é sobre os conceitos gerais. O objetivo desta aula é caracterizar como funcionam os aplicativos web, como que é uma estrutura de aplicação web. Essa aula é essencial para que nós possamos compreender a estrutura dos aplicativos, não só como usuário final, mas como uma pessoa, né, um participante, um player, que vai gerar conteúdo, que vai gerar um aplicativo. O primeiro conceito, e o conceito básico que todos devemos ter é com relação a redes de computadores. A internet ela existe em função das redes de computadores. Segundo o Andrew Tannenbaum, que é um autor famoso e renomado na área, Andrew Tannenbaum define como redes de computadores como sendo um conjunto de computadores autônomos interconectados com o objetivo de compartilhar informações ou recursos. Ou seja, eu tenho máquinas que são independentes, mas de alguma forma elas funcionam, elas compartilham informações e elas trocam mensagens sobre o meio físico. Todo esse conceito ele funciona sobre o que nós chamamos de arquitetura cliente-servidor. O que é a arquitetura cliente-servidor? Nessa figura nós podemos ilustrar aqui um cliente e um servidor. O que seria um cliente? O que seria uma máquina cliente? Uma máquina cliente poderia ser o seu computador que você tem em sua casa, poderia ser seu tablet ou mesmo seu celular. Nesse computador cliente, nós temos um processo cliente rodando. O que seria um processo cliente? Por exemplo, o Internet Explorer, ou Firefox, ou Chrome, algum navegador web. Isso poderia ser um processo cliente. Esse processo cliente ele faz a comunicação com um processo servidor. Ou seja, em outro lugar remoto, nós temos aí o que nós chamamos de máquina servidora. É um computador que pode ser como o seu, com um computador convencional, mas que dentro dele existe um outro processo que, ao invés de ser um processo cliente, é um processo que vai responder a algumas chamadas. Então, por exemplo, um processo servidor pode ser o Apache. Por que poucos ouviram falar do Apache? Porque geralmente quem mexe com a parte do servidor é quem vai desenvolver, e não quem vai usar. E como que funciona a estrutura cliente-servidor? Então, a máquina cliente ela faz uma requisição via rede, isso cai no meio físico, na rede. Meio físico eu digo, pode ser cabeado, pode ser sem fio, pode ser fibra ótica. Então, é feita uma chamada, uma requisição, um pacote de dados, nós chamamos, é enviado da máquina cliente para a máquina que vai servir, que tem o processo servidor, e esse processo servidor responde a essa nossa chamada, dando a informação então para o cliente. Toda a estrutura da web ela funciona nesses modos, ou seja, eu tenho um cliente e um servidor. Existe sempre uma comunicação. A página que você vê no seu navegador carregado, ela está alocada numa máquina servidora e ela vem como resposta de um processo. Nós vamos ver isso com mais detalhes nos próximos slides. Então, esse é um exemplo clássico de comunicação cliente-servidor. O que aconteceu? Você veio aqui, abriu o seu navegador, digitou o endereço, www.tfpr.edu.br/Cornélio e deu Enter. No momento em que você deu Enter, o seu navegador ele enviou uma requisição para o servidor. Para qual servidor? Para o servidor que está alocado aqui dentro da tfpr.edu.br. O servidor vai receber a sua requisição e vai lhe responder. Essa resposta vem no formato de uma página web. Então, toda vez que você dá um Enter, ao final de digitar uma língua URL, nós chamamos de URL, numa página web, quando você dá um Enter, na verdade você está enviando uma requisição e essa requisição vai ser processada e vai vir uma resposta, que geralmente vem no formato de uma página web, carregado uma informação, um conjunto de informações que carregam e dão uma interface, no caso aqui da UTF-PR, vem o site da UTF-PR de Cornélio Procópio, vem com essa barra padronizada de acessibilidade do governo federal, vem com o logotipo da UTF-PR, ou seja, essa é a resposta da requisição. Olhando de uma maneira mais sistemática, os sistemas web, basicamente, todos eles funcionam com essa mesma característica. Lógico que, tecnicamente, existem muitas variáveis que têm que ser tratadas, mas é uma estrutura de uma maneira
unificado de como que ele funciona. Tá? Então, o sistema web ele vai funcionar da seguinte maneira. O navegador, o usuário, ele vai usar o navegador web favorito, Internet Explorer, Chrome, Opera, qualquer um deles, Safari, e ele vai digitar um endereço e vai dar um enter. Quando ele der um enter, esse navegador que está sendo executado na minha máquina cliente, então, ou seja, eu precisei abrir o Firefox para poder digitar o endereço. Ele já está sendo executado, o Firefox. Ele vai enviar a requisição. Quando enviar a requisição, o que acontece? Desse lado aqui do servidor, existe um software que vai ficar aguardando alguém pedir alguma coisa. Alguém chegar uma requisição, ele vai ficar aguardando a chegada de uma requisição. Ao chegar essa requisição é processada. Processou essa requisição? Beleza. Então, agora eu vou devolver a resposta para o meu cliente. Processei, devolvi a resposta. E aí o cliente vai carregar, vai exibir a nossa página web aqui. Do lado do servidor, assim que essa resposta é submetida, praticamente o servidor ele vai voltar e vai retornar a aguardar uma nova requisição. Então, o que acontece? O servidor ele vai ficar nesse lapso, chamamos de loop, infinito. Ele vai ficar aguardando e vai ficar sempre aguardando alguém pedir, alguém entrar com alguma requisição. No momento que alguém pedir com alguma requisição, ele processa e responde e retorna a escutar novamente, a aguardar novamente uma nova requisição. Essa é a estrutura geral de qualquer sistema web. Vai funcionar basicamente assim. É lógico que aí nós temos as integrações, como que funciona um software, aí que começa a fazer uma interação que consegue buscar dados para o usuário. Por exemplo, um sistema em que o aluno ele pode digitar o seu registro acadêmico e consultar as notas via web. Isso é possível? Claro que é possível. Eu posso ter um sistema que faz e-commerce, que o cara digita o número do pedido e de repente eu vou ter aí o rastreamento do meu pedido. Eu posso ter aí um sistema de notas, eu posso ter um sistema de controle de presenças, enfim, eu posso ter qualquer coisa via web. Mas como que isso funciona? Então, na verdade, assim, de uma maneira mais simplosa, esse aqui é um exemplo de notas, por exemplo. Então, o que acontece aqui? O aluno ele vai informar para o seu navegador, vai ter uma página, um formulário, ele vai falar assim, quero saber minha nota. De alguma maneira, ele vai ter um formulário que ele vai preencher e vai falar assim, quero saber minha nota. Quando ele enviar esse pedido, esse formulário para o servidor, o que acontece? O servidor ele já está aguardando a requisição. Recebeu a requisição, ele vai passar para a próxima etapa. Qual que é a próxima etapa? Processar. Nessa próxima etapa aqui, processar, o meu servidor ele pode fazer, pode ter uma integração com o sistema de controle de nota dos alunos. Ou seja, eu posso ter aqui uma ligação com o sistema associado a um banco de dados em que eu vou ter aí todas as notas e presenças do aluno, por exemplo. E aí o que acontece? Assim que o servidor receber essa requisição, esse procedimento aqui, esse procedimento central, que é o processamento, ele vai acessar o sistema de controle de notas, de alguma maneira, ou pelo banco de dados, por exemplo, vai acessar, vai retornar essas notas dos alunos, vai montar uma interface para o usuário, criar uma página web e vai mandar essa página web para o usuário final, para o nosso aluno. Então, veja bem, a parte essencial é essa aqui. Que parte essencial que é essa? Recebo a requisição, acesso o sistema, processo, gera o conteúdo que eu preciso para aquele usuário específico, mando uma página web e mando para o meu cliente para que possa ser exibido no browser. Esse é um exemplo bem peculiar. Analisando de uma maneira mais técnica, nós podemos ter essa integração de uma maneira bem mais refinada. Na verdade, o que acontece? O nosso servidor, que no caso aqui é um servidor web, ele pode fazer integração de várias maneiras com vários sistemas. Por exemplo, eu posso ter aqui no meu servidor, o aluno vai ter aí um ambiente em que ele vai cadastrar o seu endereço. Mas o seu endereço tem o código de endereçamento postal. Mas o código de endereçamento postal não está hospedado na universidade, está no Correios. Então eu posso ter uma integração do meu servidor da universidade com o servidor de Correios.
E fazer aí o cadastro do aluno no final como sendo um único sistema, né? Ou seja, o aluno vai lá, digita o CEP e aí aparece o nome da rua e a cidade. Isso está no servidor da UTF? Não, não está. A interface está, mas a busca no sistema de endereçamento postal não. Eu posso ter aqui um sistema de controle de notas integrado nessas rotinas em que eu vou montar a resposta para o meu aluno. Isso aqui pode estar integrado com o sistema de controle de biblioteca, que por sua vez pode estar integrado e geralmente vai estar um banco de dados para poder armazenar todas essas informações. Então, o que acontece? O servidor web, que é aquele que vai receber a requisição, processar e devolver a informação, ele é extremamente flexível e configurável. Ele pode ser integrado com outros sistemas. Eu posso desenvolver um software dentro dele, dentro desse servidor, hospedar dentro desse servidor e configurar ele para acessar software de maneira externa ao meu ambiente, como é o caso do Correios. Vai depender muito da aplicação que vocês desejam, de como você vai proceder. Bom, só falando agora da abordagem desse curso, já que nós falamos do nosso servidor, o que acontece? Então, nós temos aqui o nosso cliente que vai disparar uma requisição, o servidor que vai preocupar-se em processar o pedido. Então, nesse instante, a resposta que é dada do servidor para o navegador, ou seja, aquilo que volta para a sua máquina, é uma página web? Não, não é. Na verdade, são instruções de como seria uma página web. Seria uma linguagem informando como seria essa página web. Essa instrução de como seria a página web vai para o seu navegador, o seu Firefox, o seu Chrome. E o seu Chrome executa o que nós chamamos de renderizar. Ou seja, ele vai pegar essas instruções que recebeu do servidor, vai processar isso e gerar uma interface visível para o usuário final. Então, o que sai daqui e chega aqui, por exemplo, nesse caso, são instruções de como se cria um botão vermelho com texto bem-vindo. Quando ele chega aqui no nosso cliente, no nosso Chrome, no nosso Firefox, ele renderiza e aí sim ele mostra a página para o usuário. Qual é o escopo desse curso nosso? É tratar essa parte aqui. Então, a nossa preocupação ela vai ser em gerar conteúdo. Nós não vamos nos preocupar em como que esse conteúdo vai ser processado. Eu não vou me preocupar como que eu vou estar integrando isso com outros sistemas. A nossa preocupação vai ser exclusivamente gerar o conteúdo a partir de um servidor web. Esse aqui é o escopo do nosso curso.